Ok. Boa noite a todos, boa noite, Wagner, boa noite, Sônia. Boa noite. Então, Wagner, nós estamos assim, o nosso nome, ele é um nome que já ajuda, né? Assim, a gente tem um novo mundo. De fato, é um novo mundo que a gente vai ter pela frente de oportunidades. A crise em si, ela vem trazendo para a gente a oportunidade de voltar ao básico. A gente está muito focado em cima disso. É o recursos humanos voltado para o humano. É muita coisa que a gente foi deixando, a complexidade que a gente foi acabando incrementando a nossa rotina, distanciando gente, distanciando do cuidado. Eu acho que o caminho agora é chamar atenção para isso. É deixar a gente cuidar de pessoas, gente cuidando de gente, que a gente volte a fazer o básico, a ter aquela genuidade do atendimento, que aquilo tudo ocorra de forma mais simples, mais genuína, que a gente preocupe muito mais com o bem-estar das pessoas, com foco nos resultados, mas que se faça uma construção disso, juntos, e esquecer um pouco daquela burocracia, daquele mundo chato, aquela coisa parada, aquela coisa estática. Então, assim, essa oportunidade que vem agora surgindo, esse novo recurso humano, é a gente repensar a gente, repensar as pessoas, e aí a gente entender como que a gente vai reinventar, mas reinventando pelo simples. Acho que, assim, tudo vai passar para a gente voltar para as pessoas e fazer tudo de forma mais simples, mais humana. As expectativas, Wagner, são muito racionais, né? Eu acredito. Tá bom. Voltou. Você só perde tudo. Tá no ar, tá? Tá lá? Mas aqui não tô vendo nada. Pessoal, estamos de volta. Quem sabe faz ao vivo e acaba convivendo com alguns problemas técnicos, né? Infelizmente tivemos uma dificuldade com o som, tivemos que recomeçar a nossa live. Fica aqui as nossas desculpas para todos que estão nos acompanhando e vamos lá. Retomando o nosso assunto então com o Antônio Teodoro e Sônia Rossi, e a grande preocupação é, nesse primeiro momento, eu vou pedir desculpa ao Antônio e à Sônia, mas eu vou recomeçar, tá? Então quero ouvir novamente. Qual é a posição, Antônio, e depois a Sônia, por favor, qual é a posição desse RH para enfrentar esse novo varejo, esse novo mundo, já que nós estamos falando de um momento totalmente diferente. Estamos vivendo algo que nunca imaginávamos viver e simplesmente tem pela frente um novo mundo, um novo consumidor, um novo varejo, um novo ser humano, assim a gente espera, e como que esse RH se prepara para isso? Áudio, viu, Sônia? Ok? Podemos recomeçar? Então, por favor, Antônio. Esse é um dos desafios, né, Antônio? É exatamente por isso que a gente tem que voltar para o humano. Cuidar de gente, é o básico. Não tem inventar. A tecnologia é ótima, ajuda, funciona. Quando ela funciona, né? Pronto.
Por isso que não tem o negócio, por isso que o vendedor nunca vai ser substituído. Nunca vai. Não vai ter um robô que vai fazer tão. Não é, não tem ali. Não tem. É o sorriso, é o bom dia, boa tarde, não tem o que fazer. Isso não muda, não. Não vai mudar, não. Ok, pessoal, estão me ouvindo? Podemos recomeçar? Podemos. Sim, podemos. Sim. Ok, então acho que agora conseguimos seguir sem problemas aí, né? Infelizmente, Agora isso vamos. acontece e é o que vocês estavam falando aí, a tecnologia, né? É mais fácil lidar com humanos do que com tecnologia, graças a Deus. É verdade. Tá bom, vamos retomar então. Antônio, diz pra gente como é o papel desse novo RH nesse momento, então, de tanta transição, de tanta mudança, de tanta loucura. Wagner, para a gente é o seguinte, é você conseguir voltar para o básico. O que a gente vem percebendo é que assim, o dia a dia vem trazendo tanta tarefa, a própria inovação, é tanta tecnologia que às vezes a gente se perde mais cuidando da tecnologia e esquecendo do ser humano. Então, o recurso aí, nesse caso, gente, ele tem que estar no centro da coisa, ele tem que estar no centro do negócio, é através dele, é ele que faz a empresa movimentar, girar, e assim, é voltar para o básico. É você voltar a ter o olhar para a gente, é cuidar de gente, entender, respeitar as diferenças, incluir os diferentes, tratar de forma adequada. Então, assim, é voltar para o básico, voltar para o ser humano, é um momento de reflexão importante, a tecnologia está aí para ser utilizada como facilitadora, mas o básico, gente, é o genuíno, que eu estava comentando agora com a Sônia, é o genuíno boa tarde, bom dia, um sorriso. Isso não tem computador que vai substituir. Então, é voltar para o básico, cuidar de gente no centro. É gente cuidando de gente. Ok, vamos lá, vamos ouvir a Sônia agora. Sônia, por favor, com a tecnologia ajustada já, então vamos à sua opinião a respeito. Então, você me perguntou quais são as expectativas, né, Wagner? Eu, com toda a minha experiência aí de mercado e todos os anos que eu atuo na área de RH, vejo o futuro com muita racionalidade, sabe? Com muito cuidado, com muita cautela. E concordo com o Antônio aí que a gente, fazendo um caminho de volta, né? Olhando ainda mais atentamente para o básico, para o simples, colocando realmente pessoa, gente, o ser humano, e em todos os seus papéis, seja papel de cliente, papel de funcionário, papel de acionista, né? Papel de fornecedor, realmente falando em conexão, a gente olhando com mais seriedade esses papéis, como todos interconectados, porque eu não tenho dúvida que todas as crises, o pós-crise traz grandes saltos de qualidade, de inovação, né, de performance, de humanidade, porque faz a gente lidar com a escassez, faz a gente lidar com aquilo que a gente vem, às vezes, evitando no dia a dia. Né? E a crise, ela interrompe tudo. Pronto, a pandemia veio, parou. Loja fechada, perdeu a conexão com o cliente, não vai entrar dinheiro no caixa, e aí, e agora? Né? Então, eu vejo que a gente vai ter muitas oportunidades, a gente vai eliminar muitas coisas burocráticas que não faziam sentido, e eu diria que a gente tem aí pela frente um cenário com perspectivas positivas, mas que vai exigir da gente realmente muita atenção, e eu gosto muito de uma palavra que o Cortella usa, que é o capricho, sabe? Eu acho que a gente vai ter que fazer com capricho muita coisa que às vezes vinha fazendo mecanicamente, botar mais emoção nas coisas, eu diria que ter mais eco e menos ego, sabe? Legal. Eu acho que vai fazer a gente trilhar melhor por esse novo cenário aí, que não tem nada de certo. Legal. Tem uma pergunta aqui que é muito pessoal, mas eu achei muito interessante. A Maria José diz o seguinte: vocês que estão lidando no dia a dia com recursos humanos, passaram por todas as pressões de loja fechada, gente sendo afastada, em alguns casos algumas demissões e tal, mas e você enquanto ser humano, como foi conviver com um momento como esse? Qual foi o sentimento que vocês tiveram diante de todo esse cenário? Podemos começar pela Sônia agora. Vou começar falando, né? O meu sentimento foi de muito medo, sabe? Muita angústia. E, assim,
muita dúvida, né? Eu costumo dizer que quando a gente não tem dúvida nesse cenário, a gente não sabe o que está fazendo, né? Então, eu tive muito medo, tive muito respeito pela dificuldade, evitei qualquer comportamento precipitado, me coloquei no papel, né, de gestora, no papel de funcionária, em todos os papéis que eu realmente desempenho, e pensei assim, como é que eu faço para causar menos dano do que já vai acontecer, né? Como é que eu posso, na minha função, no meu papel, com o meu saber, com a minha experiência, contribuir positivamente, causando menos malefícios, né? Porque é uma realidade que mexe com o emocional de todo mundo. E as pessoas ficam muito inseguras, e o medo vem, a raiva vem, né? Mudando situações, vai para casa, está de férias. Ué, mas como eu vou para casa? Né? A gente ir para casa dá um nó no nosso cérebro, né? Vou para casa, então eu não sou importante, né? Eu não sou útil, então vão me mandar embora. Né? Então, assim, eu, junto com as pessoas, adotei uma postura muito resignada, de muita cautela, e lidei com meus medos, com minhas dúvidas e minhas angústias. Que bom, e que não é fácil, né, Sônia? Porque muitas vezes o RH é visto como um suporte, mas por trás desse suporte tem um ser humano que também se abala. Não é isso, Antônio? Sim, com certeza. É muito isso mesmo que a Sônia falou. A nossa intenção aqui, a nossa preocupação foi exatamente isso. Minimizar o máximo o dano causado por todas as ações. Então, assim, foi muito a questão de se apaziguar, a gente mostrar muita segurança no que a gente está fazendo, no sentido de que a tomada de decisão não pode ter sido tomada com pressa. Uma coisa é uma tomada de decisão com rapidez e outra coisa é uma tomada de decisão com pressa. Então, é a gente colocar no lugar do outro que estava recebendo aquele impacto. É novo para nós, o cenário todo é novo para a gente, mas o principal cuidado, Wagner, é se colocar ali dentro, no lugar do outro. É tentar mostrar para a pessoa a melhor forma possível desse impacto e conviver com exatamente o que a Sônia falou, esse sentimento de assim, a gente tentar ajudar. Não é o momento do RH entrar em pânico. A gente ali era o momento de ser o capitão, de tentar ajudar, de apaziguar, comandar as nossas equipes. A gente tem que lembrar também que as nossas equipes de RH foram muito impactadas nesse momento. Então, a gente teve que fazer um trabalho interno com a equipe de recursos humanos, acalmar, mostrar o rumo, o caminho para onde a gente vai, e de oferecer ali uma conversa, uma calma, um bom ouvido, né? Uma escuta literal, uma escuta verdadeira dos anseios dos gestores, dos liderados, de toda a equipe, de gente que está saindo, exatamente o que ela disse, o cara não estava planejado a sair de férias. Opa, peraí, mas por que eu estou saindo de férias? Por que eu fui demitido? Será que eu não sou útil? Então, a preocupação foi muito grande em cima disso, de se colocar no lugar do outro e tentar minimizar ao máximo aquele impacto e mostrar o que a gente está, o motivo, a razão dessa tomada de decisão de todo esse cenário. Então, a nossa preocupação foi muito, sim, de não confundir pressa com rapidez, tomar decisões que minimizassem o impacto no ser humano, na vida dessas pessoas, e preservando também aqueles que ficaram na empresa, os resultados da empresa, as pressões que a gente tem do dia a dia e na continuidade do negócio. Então, assim, foi um equilibrar de pratos aí, sem deixar nenhum pratinho parar de girar, para a gente conseguir dimensionar isso. Então, a gente teve que atuar em todas as frentes e apaziguar com muita segurança nesse momento de dificuldade. Que bom, e tenho certeza que vocês estão conseguindo segurar esses pratos funcionando, né, e se preparando para essa volta aí. No nosso público aqui, nós temos gerentes de varejo, nós temos pessoas de RH, temos vendedores, temos vários profissionais. Mas tem uma pergunta aqui de uma pessoa que eu acho que faz parte do nosso papel enquanto RH fazer uma orientação de carreira, e eu achei a pergunta muito, muito oportuna. É da Márcia Aparecida, ela diz o seguinte: eu sou analista de RH, tenho 22 anos, vou começar agora, na próxima semana, um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas com a FGW, mas eu quero saber como eu, jovem profissional, me posiciono dentro do RH num momento como esse.
E aí? Você acaba de receber, então, Sônia e Antônio, um novo profissional de RH. Que conselho a gente daria para esse profissional? Olha, o primeiro conselho que eu vou dar a essa pessoa é: seja uma pessoa muito estudiosa, aberta a aprender, curiosa, tá? Que queira realmente conhecer o negócio, conhecer a necessidade do negócio, conhecer as pessoas com que você vai trabalhar, respeitando os limites, os papéis, procure usar a sua criatividade, mas procure, antes de mais nada, entender o que está acontecendo para depois você atuar, falar, dar suas opiniões. Né? Eu falo que quando a gente está chegando, a gente precisa se fazer incluso. E a melhor forma de se fazer incluso é saber onde está, entregar o seu melhor, ser muito ética, ser muito honesta, muito inspiradora de confiança, contribua com as suas percepções, com as suas ideias diferentes, porque às vezes a gente, quando chega, tem a oportunidade de questionar modus operandi, né? Tenha muita humildade para perguntar: olha, eu sei que vocês estão fazendo assim, mas o que vocês acham de fazer dessa forma, né? Porque esse é o papel do analista, ele vai apontar, analisar, acompanhar processos, e aí ele vai, com muito respeito, com muito cuidado, né, perguntar por que a gente não poderia fazer dessa forma. Então, é a maneira mais produtiva de você chegar num RH, e nunca coloque o seu ego na frente. Nunca seja precipitada, né? Seja ágil, mas não seja uma pessoa muito ambiciosa. Use muito da sua humildade. Pergunte muito por que isso acontece, como que isso acontece, né? Eu acho que é a melhor forma. E eu venho da academia e eu falo assim: gente, não perde a conexão com os livros, não perde a conexão com as escolas, entendeu? A gente tem que estar... uma das 8 atitudes vencedoras é: aprenda uma coisa todo dia. E por mais que a gente estude, nunca sabe todas as respostas, porque as pessoas são diferentes, o contexto é diferente, né? E a gente, então, tem que fazer o papel de leitor, e que cabe nessa situação. E, às vezes, quando a gente está com o ego muito exacerbado, um pouco humilde, a gente não consegue ser assertivo. Então, é esse o conselho que eu poderia te dar. Tem um insight que já vai ficar aqui de hoje, que foi mais eco e menos ego. Menos ego. Muito legal, muito legal. Vamos lá, Antônio, o que você diria para essa jovem profissional que começa a trabalhar agora? Primeira coisa, seja simples. A simplicidade dentro do negócio, ela já te dá um ganho assim, gigantesco. E aí casa exatamente o que a Sônia falou, a humildade. A gente nunca perde por ser humilde, por escutar, por ouvir e entender o que está acontecendo. Então, assim, ela sempre vai trazer com ela algumas experiências e ela vai querer conhecer, questionar o modo operante daquilo. Mas é importante você entender a razão daquilo funcionar, o motivo, por que aquilo está daquele jeito, por que aquele processo foi desenvolvido. Não significa que ela nunca deva mudar, mas ela chegando, tendo essa aproximação, é uma construção de saber para onde eu vou, de onde eu venho, qual o sentido daquele procedimento, qual que é a estrutura da área de recursos humanos. Outra coisa que é fundamental para ela trilhar uma carreira de sucesso aí, é ela ser um RH de negócio. Isso é fundamental para o crescimento dela dentro da empresa. Entende o negócio, entende a razão, a forma da empresa trabalhar, qual que é o objetivo final da empresa, se ela é um varejista, se ela é uma indústria, entenda o produto, conheça o produto. No nosso caso de loja, sinta o cheiro da loja, é aquilo que a gente sempre falou, o balcão, vai lá conhecer o balcão, vai entender o motivo, conheça a sua empresa. Então, assim, entrou, mergulhe na empresa. É mais do que a integração. Integração é fenomenal, é fantástico, te traz grandes informações. Mas será que algum dia você, quando entrar ou entrou, foi lá um dia a ser atendido, passou 15 minutos, 30 minutos dentro da sua loja, para entender o fluxo, por que aquele processo é daquele jeito, como o cliente é recebido. Então, assim, ter humildade, manter-se conectado com o estudo, com o conhecimento. Hoje está muito mais fácil você ter uma atualização em cima disso. Você tem infinidade de cursos, treinamento, e aí de várias formas diferentes. Se você aprende bem com vídeo, se você aprende bem com áudio, se você aprende bem com livro. Então, hoje você tem acesso a tudo isso. Então, chegou num ambiente novo,
conheça, tenha humildade, simplicidade de entender e, principalmente, conheça do negócio, para que você, aí sim, faça contribuições que vão agregar valor, que vão dar retorno e que vão justificar por que você foi escolhida a contribuir para aquele negócio, para aquela empresa. Então, conheça o negócio, seja simples e humilde. Não tem como errar em cima disso. Legal, Antônio. Tem uma participante aqui com a gente, que é a Ana Paula, ela é das lojas Edmil, e ela estava perguntando exatamente isso, né? A questão de que ela gostaria de receber algumas dicas de qual a melhor maneira de manter o RH como setor estratégico. E acho que é o que você acabou de falar, né? Conhecer um pouco mais do negócio, e a gente tem falado muito isso aqui nos outros webinários. É difícil quando a gente chega para conversar com um profissional de RH e ele sabe falar para a gente tudo só dos subsistemas de RH e não sabe falar nada do negócio. Então, acho que manter estratégico é entender mais do negócio, né? Acho que isso é extremamente importante e acho que é o que o Antônio acabou de colocar para a gente aí. E Wagner, para complementar aí, o RH ele precisa estar interagindo com as lideranças para entender qual é o melhor, qual é o modelo de negócio ali dentro. Então, o RH ele tem que estar aberto, ele tem que ser matricial, ele tem que trafegar nas lideranças, ele tem que entender dos negócios, ele tem que estar atento para onde o negócio vai chegar. O negócio hoje, a gente já tem ele mapeado. A questão, o desafio do RH do futuro é entender aonde a empresa quer chegar, para onde que a estratégia estará. E gente é o pilar daquilo. Então eu estou de um lado, uma analogia simples, eu estou de um lado de um rio, eu quero chegar do outro lado. Para isso eu preciso fazer no mínimo uma ponte. Os pilares disso são as pessoas. Se o RH não ficar atento e perder o time disso, a empresa não consegue atravessar. A empresa não atinge o objetivo. Legal. A gente tem que entender que o RH ele participa, né, diretamente do desmembramento da estratégia. Legal. Então, olhando as pessoas, identificando quem vai para que ponto, né? E eu falo que nós temos dois papéis fundamentais, que é guardião dos valores do DNA da empresa e ajudar no processo de execução da estratégia, no desmembramento das operações, né? Dentro de cada área. Então, por isso tem que ter uma parte, entender do negócio, entender das métricas, né? Quanto que ele faturar, para faturar, como é que o RH participa disso, quanto que a gente quer ficar devendo, como é que o RH participa disso, entendeu? Então, a gente instrumentaliza, a gente propõe um conjunto de políticas e práticas e métodos, né, de trabalho que aproveita o melhor das pessoas. E eu só posso fazer isso se eu for um entendedor de negócio. Porque senão é como eu operar uma pessoa sem ter feito medicina, né? Eu não vou promover vida, né? Eu não vou promover resultados e nem vou aproveitar o melhor das pessoas. Legal. Essa história do RH estratégico tem um aspecto interessante, que a empresa tem que ter esse entendimento, claro, né? A gente às vezes convive com algumas empresas onde o RH não consegue interagir com os negócios por um fechamento ou por uma dificuldade qualquer da empresa em relação a isso. Mas toda empresa de sucesso que a gente conhece, principalmente falando de varejo, mas não só em varejo, o RH de sucesso está intimamente ligado ao negócio e ele não é um executor de subsistemas. Subsistemas faz parte de um processo, mas de maneira nenhuma é o que torna um RH estratégico. E o RH, vale, para isso, ele precisa fazer o seguinte, aquela velha coisa, sempre foi feito assim. Essa frase, ela não pode existir, não pode passar perto do RH. Porque isso é a primeira barreira que se constrói de distanciamento do RH do negócio. Vamos entender, vamos escutar a liderança, a área, para ver o que a gente consegue ajudar. Isso é uma coisa que não pode existir. O líder de recursos humanos ele tem que estar aberto para a mudança. Ele tem que ajudar na mudança, não ser aquele velho assim, não, sempre foi feito assim, nunca vai mudar, isso era desse jeito. Então, é importante a empresa ter o recursos humanos como um portal de acesso a essa liberdade de poder mudar. Legal. Suzana, das lojas Novo Mundo, grande parceira e amiga também, ela está querendo saber e perguntando, na verdade, assim, o que a gente fez para tratar essa insegurança? Porque o momento gerou muita insegurança, né? Insegurança desse colaborador, desse gerente, de qualquer um, inclusive, todo mundo estava inseguro. E o que nós fizemos, na verdade, o que vocês entendem que deve ser feito e que foi feito para tratar essa insegurança das pessoas nesse momento?
Eu acho que a melhor situação para combater a insegurança é a informação, né? A empresa se propôs, principalmente na figura do presidente, que, né, é o interlocutor do projeto empresarial com os funcionários. Então, sempre muita informação. Então, a gente teve vários, né, momentos em que foi falado sobre o assunto, muita comunicação escrita, né, pelo RH, falando sobre as diversas medidas, as ações, envolvimento das lideranças chaves para que eles fossem portador, né, das vozes da empresa junto às equipes, e oferecer um espaço, né, para as pessoas perguntar, tirar suas dúvidas, né, dizer, ó, o que vai acontecer aqui, não vai, né, o que estão pensando, vão mandar alguém embora, não vai, né, é verdade, porque tem sempre aquela rádio peão, né, que já mandaram 1000 embora, que já mandaram. Então, assim, oferecer informação. A contra, o antídoto, né, para a insegurança, informação, comunicação transparente, objetiva, evitar falar demais, evitar muita comunicação, né? Então, ter os canais certos para falar com as equipes, falar o necessário e dar as explicações de maneira bem assertiva, né? Que nem o Antônio falou aí. Se alguém foi dispensado, tem um motivo, mas faça isso com respeito, né? Faz isso comunicando o motivo real da pessoa, por que saiu, por que ficou. Ah, por que eu vou ficar de férias? Por que eu vou trabalhar, né? Então, assim, é isso que a gente... Foi no simples, né? Comunicação simples e objetiva. Legal. Uma das grandes dificuldades que a gente teve nesse momento aí, que acaba prejudicando, é que a gente teve um canal grande, forte, que eram as lojas fechadas, né? Então, muita gente... E esse foi o nosso maior desafio. Como é que fazer essa comunicação chegar com a loja fechada? E é o que a Sônia falou. Gente, nesse momento falar o que é necessário, falar simples, falar direto. Não tem outro caminho. Não foi uma crise que foi causada por uma empresa, por outra empresa. Ela é uma crise que está aí, que está para todo mundo. Então, o canal falar simples, falar direto, disponibilizar um espaço para que ele pudesse tirar dúvidas, que foi o que a gente fez, criou um canal específico para ele poder acessar, tirar alguma dúvida, enfim, tratar na comunicação direta, simples, e ter muito cuidado com o que a Sônia realmente falou. Muito cuidado com a rádio corredor, rádio peão aí, que distorce informação. Então, o nosso colaborador também tem que ter a serenidade de, peraí, qual é o meu canal oficial de comunicação? Então, é ali que eu vou buscar a informação, e não ficar pegando informação daí, que a gente sabe que é o que mais aconteceu, foram informações fake news aí espalhadas por todos os lugares. Bom, tem mais uma pergunta interessante aqui do Hugo Fernandes, que diz o seguinte: na verdade, nós estamos num ambiente de insegurança, né? Todo mundo está com receio do que vem acontecendo, aos poucos a atividade começa a voltar e nós precisamos dessas pessoas motivadas, né? E a pergunta é, como manter a motivação desses que estão voltando, estão retomando a atividade, mas ainda com muita insegurança, com o mercado fechado, travado da forma que está. O que vocês estão fazendo para segurar ou para motivar essas pessoas para que elas voltem realmente com gás total? Se é que isso é possível nesse momento. Eu diria assim que a motivação ela vem muito da inspiração, né, do funcionário ver perspectiva. Então, eu acredito que a melhor forma da gente conseguir fazer isso é criar ambientes mais calorosos, mais humanos, entendeu? Com mais troca, com mais sentimento assim de estamos atravessando com resignação, com sucesso, né? Estamos dando alguns passos, né? Então a gente ter a esperança, ter o esperançar, né? Vamos junto, vamos fazer nosso melhor. Quanto melhor a gente fizer, mais a gente vai segurar os empregos de cada um, a gente vai conseguir, né, ter o cliente mais satisfeito. Então, trazer um ambiente, um clima mais inspirador, fazer a equipe pensar mais coletivamente, as pessoas se elogiarem mais, se agradecerem mais,
sabe, criar, a gente não motiva ninguém, a gente cria ambientes e as pessoas vivendo nesses ambientes, ela se sente mais feliz, com mais vontade de estar ali, né? E por consequência, né? Achar e trabalhar, ver razão para querer voltar amanhã. Então, é isso, né? É oferecer um ambiente bom, um ambiente mais saudável. Legal. E aí, Antônio? É conseguir manter essa chama do crescimento dele, né? Da razão. Ninguém faz nada sem paixão, sem razão. Então, a gente, assim, resgatar aquilo ali, deixar um ambiente saudável, preparado para ele receber, que ele tenha uma liderança inspiradora. Então, assim, é reforçar ao longo aí dessa retomada os treinamentos, de reforçar os cuidados que a empresa tem com o colaborador, reforçar que existe uma saída para isso, que há uma esperança no fundo. Então, assim, você tem que programar, entender e deixar a chama acesa. Tem que dar a razão do colaborador entregar aquela venda, uma razão dele entregar uma experiência, dele vender uma experiência. É nesse caminho, é deixar o ambiente tão leve, há uma liderança inspiradora e mostrar para ele que é o seguinte, a empresa tem um caminho que ela vai seguir e tem um momento que ela vai atravessar essa fase. E aí a gente vai estar junto, com o ambiente familiar, cuidando da saúde, preservando a saúde dele nesse momento, que é um momento delicado, dando condições que ele possa trabalhar, engajar e ter, de novo, a razão do vender, do atender, do prestar o serviço. Ele tem que ser uma pessoa apaixonada por servir. A pessoa que não é apaixonada por servir, ela não pode estar no varejo, ela está no lugar errado. Ela tem que gostar de gente e ser apaixonada por servir. Então, é manter essa chama acesa, mostrar que lá no final tem ali um momento de uma vitória, de uma conquista, de um objetivo. Sempre mantendo a empresa ao lado dele, deixando ele cuidando da carreira e tendo motivo dele vender, dele atender bem os nossos clientes. Esse é o caminho, não tem para onde fugir. É manter a chama acesa e dar uma razão para ele conseguir trilhar o caminho dele. Varejo é para quem gosta de gente, como a Sônia disse na primeira participação, na aula inaugural da FGW, varejo é energia, né, Sônia? Se não tiver energia, não está no varejo, né? Não tem alguma coisa errada. Não. Quem não tem energia, não tem brilho no olho, não gosta de gente, esquece. Né? Esquece. Tem que ter paixão, né, Sônia? Tem que ter paixão para atender, gostar de gente, servir, senão não é varejo. Se não tem isso, tem outras opções, mas não varejo, né? Isso. Tem lugar para todo mundo, né? Vai caçar um lugarzinho diferente. Legal. Tem um comentário aqui do Ricardo, ele é gerente regional da Zema e faz uma colocação que eu já vi essa colocação em várias outras empresas de varejo, que é a integração ou a união entre o RH e as outras áreas de liderança. Num momento como esse, num momento de crise, de desespero, de insegurança, né, o que fazer ou como fazer esse RH ser visto realmente como um parceiro das lideranças? Porque em algumas empresas, infelizmente, a gente sabe o que acontece, existe uma certa rivalidade, uma disputa entre o comercial e o RH, né? E em algumas empresas isso funciona muito bem. Nesse momento de insegurança, a tendência é que isso acaba se dispersando um pouco mais, cada um quer se salvar. Como fazer um RH parceiro das lideranças das empresas? A melhor coisa é através de um projeto. Né? Eu acho que o projeto elimina as vaidades. Então, escreva um projeto com objetivo, com metodologia, sabe? Quem vai fazer o quê, né? Qual é a entrega da Sônia enquanto RH, qual é a entrega do João, né? Então, os projetos, eles eliminam isso, eles definem papéis, eles colocam cronogramas, entendeu? E aí as coisas não tem como ficar assim, a Sônia sai da pessoa e vai para o projeto, né? E aí sim a gente tem como conduzir métricas, objetivos, reuniões de avaliação, follow-up, entendeu? Então, a melhor forma é a gente escrever um projeto e incluir o RH como um dos parceiros na execução, na entrega de um objetivo, né? E aí o processo flui. E eu diria assim, por mais receio, né, ele falou aí como gerente,
por mais receio que ele tenha do RH e que o RH seja, né, o bicho-papão aí da empresa, né, eu lamento muito que se a gente ainda tenha isso em algumas realidades, mas eu acho que nada substitui uma conversa humana. Vai lá, marca uma hora, né, conta da sua necessidade, abre o seu coração, né, pede ajuda, fala, olha, eu preciso que você me ajude nisso, 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 né? O que você me orienta? Eu acho que a gente precisa usar sempre do que o Jim Collins fala, né, da humildade. Estágio máximo, nível máximo de liderança é humildade. Então, se aproxima, vai lá, bate na porta, né? E se a gente tinha uma relação ruim, abre o coração, né? Fala para o pessoal, até hoje a gente não conseguiu trabalhar bem junto e eu queria fazer diferente, né? Você me escuta? Né? Vamos escutar e eu acho que a gente sempre consegue um lugarzinho no sol quando a gente vai lá e diz, olha, eu estou aqui e preciso de você. Pode me ajudar? Mas o projeto é a melhor forma da gente trabalhar, né, mais assertivamente. Legal. Antes do Antônio, eu só quero completar que, na verdade, a gente vê essa diferença acontecer em algumas empresas e quando a Sônia coloca a figura do projeto, a gente tira a pessoalidade, né? O sucesso é do projeto e não do gestor A ou do gestor B. E cada um fez o seu papel. Voltando ao Ricardo aqui, eu tenho certeza que a Zema trabalha muito bem esse processo de relacionamento, mas infelizmente a gente vê em algumas empresas muita dificuldade nesse sentido. Talvez por esse RH ainda não ter conseguido se posicionar de forma mais estratégica, ou a empresa não ter permitido, dependendo da cultura, essa abertura, né? Mas como que você vê isso, Antônio, por favor? Eu concordo muito com o que a Sônia disse quando você tem isso documentado. E aí é um parênteses importante, que às vezes quando a gente fala, a gente escuta projeto, o pessoal vai lá e fica morrendo de medo que o projeto tem que ter lá, vamos voltar lá no PMBOK lá, né? Gente, não é isso não. O projeto, quando a Sônia diz, eu tenho certeza, é você ter aquilo documentado, é você ter aquilo estruturado. Não é fazer uma burocracia, isso. Não é fazer aquele negócio, gente, vamos lá fazer uma abertura. Não, tem muita metodologia boa, bacana, funcionando, que dá certo. E aí é isso mesmo, é tirar a personalidade, porque você elimina vaidade, elimina ego do negócio. Porque todo mundo trabalha em prol de uma coisa, resultado para a companhia. A companhia tendo resultado, a empresa dando lucro, sendo lucrativa, rentável, ela retorna isso. Ela expande, ela reinveste, ela distribui. Então, assim, no Brasil, a gente tem, às vezes, a mania de demonizar o lucro. Não tem isso, não, gente. A empresa precisa do lucro porque ela não expande, ela não reinveste, ela não aumenta a sua demanda, ela não cresce a sua capilaridade. Você simplifica. E, através do projeto, é que você consegue formar essas parcerias. E aí, o RH tem um papel fundamental. Porque ele, conhecendo as pessoas, conhecendo o negócio, tendo essa aliança com as áreas, ninguém segura, porque você vai conseguir articular isso muito bem em prol de um único objetivo: crescimento da empresa, lucratividade para o negócio, reinvestimento, expansão, e aí é um ciclo virtuoso. Então, é deixar isso documentado mesmo, é deixar isso presente, algo vivo. Quando a gente fala, e o varejo mais do que nunca sabe muito bem isso, tudo no varejo é vivo, é muito rápido, é muito dinâmico, e essa parceria comercial e recurso humano, ela tem que existir. Ela é extremamente necessária e só tem ganha-ganha. Se isso não existir, os dois lados perdem e a empresa perde. É fundamental e o caminho é esse mesmo. Gente, documenta a responsabilidade, documenta o que é importante e o principal, qual que é o retorno do projeto, quanto custa, por que aquele projeto está sendo feito. Fazer projeto por fazer não resolve. O RH é muito criticado por fazer proposições de interações e não medir o retorno disso. Então, é através dessa documentação, é o que a Sônia falou, follow-up, acompanhamento e data, cronograma, início, meio e fim. Está medido? Está entregue? Não está entregue? Onde a gente errou? Então, é juntos conseguindo montar esse cronograma. E tira isso daí da cabeça, muita gente ouve o projeto e lembra de uma coisa engessada. Tem muita metodologia boa, rápida, que a gente consegue estruturar isso. Legal. Simplicidade, né? Não adianta a gente vir com estruturas de projeto enormes, complicadas, que a gente não consegue execução. Mas eu acho que a grande força desse projeto é tirar essa pessoalidade.
Porque alguns lugares que a gente percebe essa dificuldade entre comercial e RH, por exemplo, está muito mais num jogo de poder, de vaidade. Um jogo de poder, né? Jogo de poder, exatamente. Então a gente coloca um projeto, um objetivo, né? Quem vai fazer o quê? Acabou o ego. Ok. Bom, a gente está entendendo que tudo isso vai passar, a gente acredita que isso vai passar e com certeza esperamos que seja o mais rápido possível. Né? Vai passar, né? Vai passar o mais breve. Eu brinco com todo mundo, como bom atleticano, eu acredito que é o grito de guerra por aqui. Então, isso vai passar e eu acredito nisso. Fala, tudo passa, né? Coisa boa passa, coisa ruim também passa, né? Sim, vai passar. E aí, nessa história de que vai passar, a Suzana, que participa com a gente aqui de novo e é uma grande companheira, ela diz o seguinte: se o futuro é agora, quais as competências que o RH deverá observar nos seus colaboradores e em novos candidatos para ajudar nas áreas? Nesse novo futuro, que competência a gente vai ter que buscar? Olha, eu sou figurinha carimbada, né? O que eu procuro? Eu procuro energia nessa pessoa, eu procuro uma pessoa que gosta de gente, né? Que tem o fit cultural da empresa, que seja realmente ágil, tenha vontade de aprender, tenha pensamento crítico, né? No sentido de dar as suas contribuições, uma pessoa que, assim, tenha vontade de ajudar, sabe? Vontade de resolver problemas, né? Eu acho que tem gente que gosta de cultivar problema, eu gosto de gente que gosta de resolver problema, né? E não gosto de gente que administra problema, né? Que tira ele daqui e põe ali. Eu gosto de gente que resolve, elimina o problema, previne o problema. E, principalmente, eu acho que pessoas que são capazes de lidar um pouco mais com essa instabilidade, sabe? Mais polivalente, que se escala, né, para fazer as coisas, com mais leveza, com mais prontidão, né? Então, eu estou sempre de olho nessas pessoas. Pessoa com brilho no olho, né? Pessoa que está de frente para a vida, né? Às vezes nunca vendeu, nunca viu um computador, mas ele se coloca já a 80% do caminho, é só você botar conhecimento do produto, que o resto ele faz. Ele já sorri, né? Ele tem energia, ele tem brilho no olho, tem vontade de aprender, e aí a coisa acontece. Então, é só essa figurinha aí que eu procuro buscar no mercado. Um resolvedor de problemas. Muito legal. Principalmente do cliente, né? Muito bom. Antônio. E é simples, né, Sônia? Achar isso, né? Facilidade que a gente tem. Senhora, hein? É fácil. Mas, gente, o que a gente precisa, assim, são pessoas, Wagner, que são disponíveis a aprender, que são multitarefas, que tem o que ela falou, que tem brilho no olho, tem paixão por gente, tem que gostar, gente. O varejo tem que gostar de gente, do vendedor, do gerente, não interessa, do administrativo. Se não gostar de gente, não está no varejo. Então tem que ter paixão por servir, tem que ser uma pessoa que goste de servir, que goste de aprender, porque o que você aprende de produto, o que você aprende de tecnologia, precisa de uma pessoa antenada com esse mundo. Então tem que ser uma pessoa que tem pensamento digital, mesmo que ela viva numa cultura analógica, mas ela tem que ter um pensamento digital. Ela precisa estar integrada nesse mundo, ela tem que saber o que está acontecendo no mundo. Então, proativo, pessoa que resolve problema, é o que a Sônia falou. A gente tem um monte de gente que guarda problema embaixo das asas, esconde e fica feliz em ser o resolvedor de problema. A gente tem que ter gente que previne problema. Aquele colaborador que pense antes daquilo acontecer, ofereça soluções para a empresa, pense fora da caixa, que ele tenha essa abertura de buscar soluções. Então, é gente simples, gente que gosta de aprender, que gosta de gente, que está disponível, que ela falou que tem brilho no olho, que é polivalente, multitarefa, um cara que às vezes consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo, dar um atendimento genuíno e ter essa paixão por atender, por servir. Senão, não serve para trabalhar no varejo, não vai atender bem, porque hoje, para ser muito sincero, a gente privilegia
essa paixão, esse brilho no olho da pessoa querer, do que uma experiência de 30 anos, de 20 anos. A vontade de aprender hoje, ela consegue transformar muitos resultados, e aí nisso a gente tem grandes programas, parceiros que ajudam a gente a desenvolver a técnica ali dentro. Mas a paixão, o brilho no olho é fundamental para o desenvolvimento desses talentos, que a gente possa entregar essas melhores experiências para os nossos clientes. O Zé Carlos faz uma provocação aqui, que é provocação mesmo, então a bola é com vocês. Ele diz o seguinte: como conciliar isso que vocês estão falando com o nível de remuneração do varejo, que na visão dele é uma remuneração abaixo? É que a gente brinca muito, é que às vezes a gente quer contratar o Batman, mas só pode pagar o salário do Robin, né? Então, a pergunta dele é como conciliar esse perfil que a gente está buscando nesse novo mercado e com o nível salarial que existe no varejo. Isso é possível? Olha, eu sempre ouvi essas provocações, principalmente quando eu era professora, né, na universidade. As pessoas sempre falavam sobre isso, né? Professora, a gente ganha pouco e o salário é pouco, como é que a gente vai se manter motivado? Eu vou dizer, olha, se você não conseguir se manter motivado, ser motivado, você não vai ganhar nem mais do que isso. Você tem chance de ganhar até menos do que isso, entendeu? Então, assim, se você quer deixar de ganhar o que você ganha hoje, seja melhor do que o que aquele cargo que você está fazendo permite, porque você vai ficar pouco tempo nesse salário. O mercado fatalmente vê gente que faz mais, melhor e de maneira diferente. É impossível esconder uma pessoa extremamente humilde, solícita, competente, que aprende rápido, e ela vai ganhar mais com certeza. Então, a melhor forma de conciliar isso seja a sua melhor versão. Faça sempre mais do que estão te pedindo. Tenho certeza que você vai ficar ganhando pouquíssimo tempo. Entregar mais do que se espera, né? Isso, exatamente. Ok. Até porque, Wagner, e aí é uma provocação mesmo, porque a gente tem sempre aquelas questões que a gente fala assim, mas o dinheiro... Gente, ninguém é promovido para aquele cargo porque ele já desenvolve aquela função. Ele é promovido porque ele tem aptidões, porque ele tem um caminho a trilhar e tem ali dentro um bom mapeamento das competências que ele vai desenvolver para chegar aqui. Então, ninguém é promovido porque já está pronto, senão ele já estava ocupando o cargo. Ele está sendo promovido, ele está sendo alçado a uma nova hierarquia, uma nova liderança, porque ele tem aptidão para aquilo. O que a gente quer dizer com isso? Você está lá ganhando pouco, você precisa se esforçar, buscar o reconhecimento, estudar, fazer a nossa parte. Às vezes a gente vê muito nisso, muita reclamação no varejo, que a gente tem a mania de terceirizar a nossa carreira. O que é isso? Nós somos responsáveis pela nossa carreira. Não é a empresa que é dona da sua carreira. Você é dono da sua carreira. É você que faz a sua trilha de desenvolvimento, sua trilha de conhecimento. Muita gente terceiriza isso. Porque eu ganho pouco, porque eu não consigo. Será que eu fiz a minha parte? Será que eu estou cuidando da minha carreira? A empresa não é dona da carreira. A empresa não resolve o problema da sua carreira. Ela é um meio. Ela vai te ajudar, ela vai te potencializar, você vai retornar para a empresa. Mas se você entrar lá 8 horas, fazer um trabalho medíocre, por causa do dinheiro, você vai continuar recebendo uma remuneração medíocre, sem esforçar, sem ter um ganho. Porque você não tem, porque alguém do seu lado vai estar fazendo um esforço. E ele vai ser merecedor disso. Então, assim, a mania que o pessoal sempre tem é terceirizar a carreira. Gente, esquece isso. A carreira é sua. A carreira não é da empresa. A empresa, ela te ajuda no desenvolvimento, mas você tem que cuidar. E aí a gente vai entrar naquela antiga discussão do dinheiro, né? Eu atendo mal porque eu ganho pouco. Porque eu ganho mal. Que dia que você vai conseguir ser promovido, então, a um supervisor, a um encarregado, a um gerente de loja? Você tem que atender muito bem, porque eu tenho um objetivo a chegar. Eu tenho um caminho a seguir. Então, é muito em cima disso. É hora da gente pegar a nossa parte, peraí, o que eu estou fazendo para eu, de fato, ganhar mais? E é exatamente o que a Sônia falou. É impossível um talento ficar numa empresa, um cara que é proativo, sangue no olho, gosta de vender, negocia bem. É impossível. Se aquela empresa não der valor, o mercado vai dar. Ele vai procurar outro caminho e ele vai ganhar mais e vai aí ter exponencial, ganhos, estudando,
Concordo com a Sônia, nunca se distanciar da academia, dos livros, do conhecimento. Então, assim, é um desafio que a gente tem, mas o que a gente traz no varejo? Mostra a carreira que ele pode seguir. Tanto o Novo Mundo como o Magazine, tenho certeza. O foco, prioridade de promoções, é sempre olhando dentro de casa. É sempre olhando o que tem de gente boa para conseguir fazer esse desenvolvimento. Então, é fazer mais do que precisa, é ter um esforço e aí o comprometimento para conseguir se promover. Acho que aí tem uma característica... O Wagner, Oi? eu queria só fazer uma colocação. Eu diria que o varejo, ele é o segmento de mercado onde você tem mais possibilidade de fazer carreira rápido, porque tem muita gente que não está querendo fazer o seu melhor todo dia. Então, tá fácil para você aparecer além da média. Isso mesmo. Entendeu? Isso aí. Então, você, em 2 anos, você chega numa função gerencial, se você realmente colocar isso como foco e realmente fazer o seu papel sobrando, tá? Não calibra pelo dinheiro, não. Calibra pelo que você pode ser e o que você vai ganhar na hora que você chegar lá na frente. Sônia, e uma coisa que a gente sofre também no varejo é assim, o pessoal acha que as nossas posições, nossas vagas, são somente ali, vendedor, supervisor, gerente. Nós temos um back por trás aí, TI, financeiro, que a pessoa também tem que desenvolver. Então, assim, às vezes área, né, é isso, pô. E aí a pessoa entra, não, vou entrar vendedor, vou ficar vendedor o tempo inteiro, beleza. Se você quiser isso para sua carreira, não tem problema nenhum. A gente tem vendedor que ganha muito bem. Mas se você não é isso, você quer ser um administrativo, enfim, gente, de novo, a carreira é sua. Não terceirize a responsabilidade para a empresa. A responsabilidade do desenvolvimento da carreira é única, é sua. Outro dia teve um profissional que participou com a gente que falou o seguinte: se você quer evolução, evolua. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Não fique aí reclamando do que você tem, sem que você tenha realmente evoluído de alguma forma. E aí eu acho que... E eu falo sempre, as carreiras, a gente sempre começa no primeiro nível. A gente sempre, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava muito pouco, mas eu nunca deixei de entregar meu melhor. E aí outra pessoa viu o meu trabalho e falou, olha, eu quero essa moça trabalhando comigo. Então, assim, você não precisa nem fazer esforço. As pessoas vêm te buscar. Legal. Perfeito. E entregar esse melhor, é claro que é o esforço do dia a dia, mas também se capacitar, se preparar para essas novas exigências, né? E acho que nesse papel, o que a gente está fazendo enquanto FGW, focada exatamente nesse segmento de varejo, é tentar trazer oportunidade para que as pessoas façam essa capacitação e busquem essa otimização, tanto de salário, como de posição, como de conhecimento. Ninguém vai simplesmente evoluir em outras atividades sem uma capacitação necessária para isso. E a gente traz essa vivência de mercado para a sala de aula. Não. E esse é o papel da empresa, Wagner, fazer esse desenvolvimento. É ter mapeado o talento, trilhar o caminho dele, gerar experiência. Esse é o papel da empresa, ajudar o talento a se desenvolver. Legal. E a gente tem certeza que esse desenvolvimento passa por um esforço pessoal muito grande, mas passa por uma melhoria da sua capacitação também, né? E eu preciso aproveitar e fazer um parêntese para dizer que nessa semana agora começa o nosso MBA em Gestão de RH. As matrículas estão abertas e a gente está trazendo para a sala de aula isso que a gente está fazendo no dia a dia. Experiência de varejo, experiência do dia a dia do profissional. Claro que a FGW nasceu num cenário diferente. A gente nasceu dentro de um universo varejista, pelos 17 anos de vivência que nós temos com varejo, e a partir daí nós criamos os cursos de graduação e pós-graduação. Então, estamos próximos desse mercado e queremos exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Muita vivência em sala de aula. É isso que a gente vai oferecer nesse novo MBA que começa na próxima semana. Ok? Bom, nós estamos caminhando já para o final, muitas perguntas aqui sendo colocadas e ainda uma pergunta-chave ligada à questão de capacitação, né? De preparação. O Ricardo Voltan, trabalha com que é um grande parceiro também, diz o seguinte: será que o RH não teria o papel de um gestor de pessoas, integrador e provocador e mobilizador do que um resolvedor de problemas? Pergunto isso porque já sabemos que muitas tecnologias vão substituir trabalhos rotineiros. Como que é essa substituição na visão de vocês em relação ao mercado de varejo?
Como eu falei ali, a gente tem, né, como responsabilidade criar um conjunto, oferecer um conjunto de políticas, práticas e métodos, né, de trabalho. E isso muito mais ligado à prevenção, desenvolvimento, atração de talentos, né? E isso não passa por um departamento que resolve problemas, né? Ele previne problemas, ele otimiza resultado, ele treina pessoas, ele compartilha informação. Então, eu não vejo outro papel, Wagner, do que esse que integra as áreas, né? Que até escuta as áreas, então, por isso do eco, né? O eco, ele sabe o que fala, mas ele se prepara para ouvir. E aí, ouvindo de maneira genuína, ativamente, ele vai poder interpretar isso e ajudar a construir solução, ser um facilitador do processo de solução. Porque o RH não tem as respostas. E, às vezes, no mercado não tem as respostas. Mas a gente faz rodadas de conversa dentro da empresa, né? Os mineiros gostam muito, um toró de barbite, a gente consegue achar solução maravilhosa, né? Então, eu não vejo outro papel. É esse o papel. Legal. Concordo com a Sônia, assim, o RH tem que ser provocador de fazer essa articulação. E ele só consegue fazer isso, pai, se ele for conhecedor do negócio, se ele souber aonde tem a dor e aonde ele pode ajudar. O papel dele é isso, é integrar, oferecer método, oferecer processos, oferecer a solução, mas ele tem que entender que ele não é o dono, ele não monopoliza a decisão, ele facilita, ele é o integrador disso. E o que ele falou sobre a questão da automação, eu acho que é uma reflexão que a gente tem agora nesse período. É voltar a colocar o ser humano para cuidar de atividades que precisam ser feitas pelo ser humano. Exemplo, a gente estava comentando com a Sônia, o vendedor, o sorriso do vendedor, o bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, isso não tem máquina que será substituída, não vai substituir. O calor, o recebimento, o sorriso, muito obrigado, a condução até a loja, a demonstração de produto, tudo aquilo, isso não vai ser substituído pela máquina. Isso tem seu lugar e tem seu valor naquilo. Agora, aquelas atividades que você tem uma rotina, que a pessoa executa sem pensar, aí sim ela vai ser substituída. Então, a tecnologia vem para transformar, na verdade, o humano em mais humano. E não desligar o ser humano da rotina. É deixar a gente naquilo que a gente é bom. É deixar naquilo que a gente desenvolve como gente, como pessoa. É o relacionamento, é você entender, é você escutar, de fato, ouvir as dores, das demandas das pessoas, das áreas, e deixar para o robô, para a automação, aquilo que é chato, burocrático, que não agrega. Então, a tecnologia, na minha visão, ela vem para exatamente transformar o ser humano em mais humano. E dar mais tempo para a gente cuidar de gente, cuidar das pessoas, integrar mais e oferecer solução, e não resolver problema. O que é repetitivo, que não precisa de um sentimento ali, de uma racionalidade, o computador, o robô vai substituir, mas não vai substituir o atendimento humano, quando você ligar, quando você entrar numa loja, isso é insubstituível. A relação humana, para mim, ela vai fortalecer. A gente vai ter mais tempo para se dedicar ao ser humano, a entender o humano. Legal. Eu tenho um diretor de TI, de varejo, que é o Jefferson, da Móveis Simonetti, que é uma pessoa brilhante. E ele tem uma frase que, em relação à tecnologia, que eu repito sempre e eu gosto muito. Ele diz o seguinte: Wagner, tecnologia só faz sentido se ela tiver um propósito. Tecnologia não é tecnologia por tecnologia, né? Não, então, dentro desse propósito que as empresas têm, né? A tecnologia faz sentido se ela tiver uma cultura, um propósito bem colocado, né? Isso é uma frase que eu acho que vocês concordam comigo, né? Com certeza, porque eu falo que quando a gente faz coisas que têm propósito, Wagner, isso soluciona, de alguma forma, o problema de alguém, entendeu? Resolve alguma coisa que a gente não faz bem. E que, às vezes, é estressante, cansativa, monótona, né? E até esconde talentos, que a gente, quando perde uma função por um robô, a gente descobre, às vezes, que é capaz de fazer outras coisas muito legais e diferentes, né? Então, eu concordo, tem que ter um propósito. Tudo tem que ter um propósito, né?
no sentido interno. Eu acho que é legal quando se fala em tecnologia com isso, Sônia, porque muitas vezes dá essa ideia que a tecnologia vem varrendo tudo, varrendo o emprego, varrendo as pessoas. Não, ela vem atendendo um propósito. Mas que a gente está sempre tocando terror, né? Olha o robô, sempre. Né? Olha essa pandemia, gente, vamos olhar o lado bom, né? Vamos olhar o lado bom da coisa. Tem uma luz no final do túnel, né? Tem uma luz. Tem, com certeza tem. Eu acredito. O conceito é esse. Legal. Pessoal, nós estamos chegando ao fim, tem um monte de pergunta legal aqui, mas assim, muitos elogios à Sônia, elogios ao Antônio, elogios ao processo como um todo, agradecendo o nível de informação que vocês abriram aqui. E para a gente fechar, eu tenho uma última provocação, e é uma boa pergunta também, que a Luciene Manzini faz com a gente, e eu queria ouvi-los e logo depois a gente encerra, tá? A ideia é o seguinte, o que muda no RH depois do Covid? Mas o conceito vamos imaginar que a partir de amanhã, esse filme de ficção que nós estamos vivendo acabou, veio um super-herói, acabou com tudo isso e voltamos ao que a gente sempre chamou de normal. O que você, como RH, vai fazer a partir de amanhã, no final dessa crise? Pelo menos, qual é o futuro desse RH que você vê, quais seriam as suas primeiras atitudes a partir de agora, com o final da crise, que a gente espera que seja rápido? Wagner, eu vou falar o que eu sempre falo, né, e falo para minhas equipes. Que bom que vocês estão aqui, né? Que bom que a gente vai poder estar junto de novo, que bom que a gente vai juntar o que sobrou, que bom que a gente vai poder aprender com o que a gente viveu, que bom que a gente vai poder construir juntos, fazendo o que a gente sempre fez. A gente não está começando a cuidar de gente, né? Nós estamos no lugar que é nosso, um lugar que a gente sempre soube onde era e o que tinha que ser feito, né? Nós vamos falar com as pessoas, nós vamos escutar as pessoas, nós vamos agradecer as pessoas, nós vamos compartilhar informação com as pessoas para que elas se inspirem, para estar conosco como sempre estiveram. Mas a minha vontade e o que eu sempre falo, que falta muito no gestor de pessoas, é dizer para as pessoas de verdade, que bom que vocês estão aqui, que legal que a gente está junto, e isso só pode dar coisa boa, né? Então, o encontro de gente boa, gente que aprendeu, gente que sofreu, gente que viveu medo, raiva, tristeza, solidão, pânico, tudo isso tem que valer alguma coisa. E é juntar o que a gente tem, né, de melhor e tocar para frente. Legal. Antônio? Para mim, a primeira ação é agradecer. Agradecer por ter conseguido, a equipe, ter suportado tudo isso. A gente não faz nada sozinho. Então, assim, é agradecer, entender e ouvir muito, porque os que ficaram também terão angústia, terão dificuldades, mapear, entendeu? É literalmente assim, é o que eu comecei falando hoje, eu quero terminar falando, é voltar para o simples. Vamos escutar o que a pessoa tem para falar. Vamos escutar o que aconteceu com ela, vamos entender o momento dela. Às vezes a gente pode pré-julgar muitas ações. Então, agradece pelo momento, pela experiência que passou, agradece a equipe que ficou, porque ela está precisando disso, e assim, dá aquele ombro, aquele abraço, aquele aconchego no sentido de, gente, nós passamos o que a gente aprendeu, e agora a gente vai escutar, ouvir, reconstruir tudo aquilo, mas mantendo a essência. A cultura da empresa é a mesma, os valores da empresa são os mesmos. Então, mais do que tudo, o valor e a cultura da empresa, ela permanece. Então, é resgatar, é voltar a trazer lá de novo, aumentar a chama, botar ele para cima, dar aquele aconchego, sentimento de família que a gente cultiva muito forte aqui dentro, para que ele possa se sentir acolhido. Então, é acolher essas pessoas, agradecer por todas as dificuldades e aí preparar para que a gente possa, de novo, retomar. Mas sempre tendo pessoas mais do que nunca no centro do negócio. Pessoas mais do que nunca sendo ouvidas, respeitadas. Suas diferenças, seus credos, sua cultura, incluindo
gente. Nós vamos fazer um trabalho, nós temos um desafio como RH de incluir gente, principalmente fora desse período, e respeitar o momento de cada um. Então, é acolher, respeitar e agradecer. Legal. Bom, falar em agradecer, eu tenho que começar agradecendo, né, a participação de vocês, a boa vontade, a disponibilidade de trocar informação com todos os profissionais que estão nos acompanhando. Como eu disse, nós temos profissional de RH, profissionais de venda, tem várias áreas nos acompanhando e muitos agradecimentos, principalmente pela disposição de vocês e por essa troca, por essa doação de conhecimento que ficou muito forte nas palavras que eu tenho aqui recebido pelas redes sociais. Então, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês com a FGW, muito obrigado pelo carinho de vocês com a UOLI, com todo o trabalho que a gente tem feito, são parceiros de longo tempo. E eu queria que vocês pensassem assim, nessa nossa audiência, então nós temos profissionais de várias áreas, todos nós estamos inseguros, todos nós estamos com uma boa dose de medo, e queremos agora encerrar isso com um tchau que nos anima. Então, por favor, os encerramentos de vocês com uma mensagem para esse público que está nos escutando, está nos acompanhando. Então, Wagner, muito obrigado pela oportunidade, essa troca de conhecimento, por a gente ter conversado, batido papo. E, assim, é um momento único, né? Não foi, e a gente sempre diz assim, não foi provocado por uma empresa, não é uma coisa específica e isolada, é algo que foi coletivo. Então, o momento que a gente tem é aproveitar essa oportunidade, para quem aí está desempregado, se preparar para a recolocação, o mercado vai voltar, temos oportunidades, há um crescimento aí fundamental em termos de gente, de processo de melhoria e de reflexões. Então, a gente agradece a todos, agradecemos principalmente toda a família Novo Mundo por todo o apoio e que essa dificuldade, esse momento a gente vai passar e a gente tem certeza que os melhores resultados serão alcançados após isso. Então, é voltar a cuidar de gente. Bom, eu tenho mais aqui a agradecer, né? Acho que nós tivemos um problema com a câmera da Sônia, a conexão dela acho que caiu, mas agradecer imensamente a participação do Antônio, a participação da Sônia, a participação de todos vocês que nos acompanharam e, mais uma vez, reforçar que a FGW é parceira nesse novo mundo, nesse novo momento, nessa mudança toda que nós estamos fazendo. Nós temos uma característica importante que nós, enquanto FGW, nascemos em plena crise, mas estamos juntos e realmente acreditando em tudo que está acontecendo, que vem aí uma vida melhor para todos nós. Muito obrigado pela participação de vocês, agradeço imensamente a Sônia, que infelizmente a última mensagem dela que não foi possível, mas muito obrigado, Sônia, pela sua doação e pela sua participação conosco, tá bom? Muito obrigado, Antônio, obrigado a todos, e a semana que vem tem mais um webinar e mais uma vez nós estaremos falando de recursos humanos e de varejo. Conto com a presença de vocês nas próximas oportunidades. Um abraço e obrigado.